Eu sou o professor Osmar Paulino e esta é mais uma aula de Geografia. Tudo bom? Mais uma aula de Geografia e hoje a gente vai falar sobre mais um aspecto da população brasileira, que é a sua miscigenação. O Brasil é um país muito miscigenado. Por que o Brasil é um país miscigenado? Para entender isso, nós precisamos perceber qual foi a formação, a formação da sociedade brasileira. No Brasil, antes de 1500, só existiam índios, indígenas moravam aqui, índios moravam aqui. Então, a população brasileira, até então, que nem era Brasil, o nome do país, era habitada por índios. Tá? E assim que os europeus brancos começaram a vir para cá, começaram a invadir o país, a população brasileira começou também a ter, a partir daí, pessoas brancas. Então você tinha até então índios e brancos europeus que invadiram o país. Mais para frente, esses europeus começaram a trazer negros vindo da África, e feitos escravos aqui no país. Então você tem, a partir daí, três composições sociais étnicos no país, que são índios, brancos e negros. Tudo bem? Daí a gente pode perceber que houve uma série de relações entre essas três etnias que fizeram com que o país hoje fosse um país miscigenado. Essas relações nem sempre e quase nunca naquela época eram relações consensuais. Muitos eram frutos de violência mesmo, Muitas mulheres indígenas e muitas mulheres negras eram violentadas sexualmente e a partir daí nasciam crianças, eram violentadas sexualmente por europeus, seja franceses, portugueses, sobretudo portugueses, e daí nasciam crianças com a pele, com a coloração da pele mais clara, miscigenada. Miscigenação vem daí, tá? Então, hoje quando nós andamos na rua, nós percebemos que a maioria da população brasileira hoje não é uma população branca ariana como era a população portuguesa, porque houve muita mistura. O que ocorreu durante a história foi que a população indígena foi exterminada, foi morta pelos portugueses, e a população negra, o tráfico negreiro foi tão grande, foi tão violento, que teve uma época que tinha mais negros vindo da África, veja bem, não são negros nascidos no Brasil, tinham mais negros vindo da África, trazidos à força da África para cá, do que brancos, porque o tráfico negreiro foi muito forte, foi muito violento, Era um negócio muito rentável na época. Então, o que aconteceu foi que, hoje em dia, você não anda na rua, você não vê um índio. É muito difícil você ver isso. Esses índios, geralmente, hoje em dia, estão reclusos nas suas aldeias em lugares muito ermos, lugares muito distantes das áreas urbanas. Mas você consegue ver muitas pessoas pardas e negras e poucas pessoas brancas, de fato. A última pesquisa do IBGE, o último censo do IBGE de 2010, mostrou que a maioria da população brasileira se autodeclara negra ou parda. O grande problema nisso tudo, que a gente vai ver mais para frente, é que a sociedade brasileira é composta, de fato, por essa reunião, por esse conjunto étnico de pessoas. Todavia, existe um conjunto étnico que não é a maioria e consegue impor de forma estrutural, ou seja, na estrutura da sociedade brasileira, na estrutura dos órgãos públicos, na estrutura do imaginário social do país, uma minoria de pessoas étnicas, que são os brancos, consegue impor à sociedade brasileira uma preferência racial. Então é interessante e é importante termos aqui e pensarmos e falarmos aqui sobre racismo nesse contexto. A gente vai falar melhor sobre isso mais para frente, mas o fato é que essa mesma pesquisa de 2010 do censo mostrou que as pessoas no Brasil, a maioria das pessoas, declaram que sim, existe racismo no Brasil. Elas reconhecem que existe racismo no Brasil. E racismo nada mais é do que você julgar outra pessoa a partir da cor de pele dela. Nós estamos vendo no atual momento uma série de protestos acontecendo, não só no Brasil, mas como nos Estados Unidos, por causa de morte de pessoas negras por autoridades brancas policiais. No Brasil, como lá também, isso não é algo recente, isso é algo que acontece
a todo momento, né? Existe uma pesquisa feita pelo Senado Federal que mostra que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado, né? A cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. Então é muito urgente pensarmos nessa questão do racismo, é muito urgente para isso entendermos a composição social do país e a composição social a partir da sua história, tá? Então, está aqui posta para vocês, o Brasil foi formado a partir da reunião de 3 povos e, logicamente, a partir dessa união de 3 povos, desse conjunto de 3 povos, você teve um multiculturalismo, ou seja, houve influências culturais tanto indígenas, tanto africanas, tanto europeias. Então isso é percebido na língua que nós falamos, isso é percebido nas comidas que nós comemos, isso é percebido nas danças que nós temos, folclóricas, isso é percebido em vários aspectos culturais, né? O Brasil é composto não só por um aspecto social de 3 povos diferentes, mas também é composto na sua cultura, também por 3 culturas diferentes que se fundiram e deram origem ao que nós temos hoje como cultura nacional. Tudo bem? Então, ficamos por aqui. Até a próxima aula. Leia o livro de vocês, faça os exercícios. Até mais.